3 minutinhos enquanto eu falo, para quem estiver de ir no banheiro, ir no banheiro, quem estiver de pegar água, que nós já vamos pregar em nome de Jesus, porque o Fernando falava assim, quem vai pregar, fica tranquilo aí, eu só lá atrás assim, Jesus, a palavra não é essa mesmo, o Senhor testificou, é isso mesmo que o Senhor queria que a igreja ouvisse. Fernando, você já pregou a palavra toda, você vai ver ali, ó. Deus é maravilhoso. Você pode dizer comigo, Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso, e é maravilhoso quando Ele está na casa, amém? Então eu vou te pedir para, por favor, abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 3. Aleluia, Jesus, louvado seja o seu santo nome. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor se manifestou no nosso meio nessa noite. Aleluia, Jesus. João, capítulo 3, e nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Pode pôr. Ele perguntou se eu quero fundinho. Uai, já que eu posso escolher, eu quero fundinho. João, capítulo 3, o texto começa assim, ó, no verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou em outras traduções, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se não estiver Deus com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, diga comigo, nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu, verso 10: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo dessas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar as celestiais? Amém? Esse é um texto bastante conhecido daqueles que já estão no Evangelho há muito tempo. A gente ouve muito falar nas escolas bíblicas, nos ensinos. O texto onde fica claro aí a necessidade de nascer de novo. Esse texto, Jesus, ele não te propõe que é melhor, seria uma boa escolha você nascer de novo. Ele diz que é necessário. É uma prerrogativa básica você nascer de novo. Não existe uma escolha. Eu não vou escolher nascer de novo. A orientação dele é uma ordem. É necessário que eu e você nasçamos de novo. E aí eu queria acompanhar junto com você o texto, porque Nicodemos parece muito comigo e com você, Ana. E com você, Jéssica, com você, Igor, e com cada um de nós aqui. Nicodemos é aquele cara, ele é o maioral dos fariseus. O fariseu era uma turma da época de Jesus, conhecida por ser muito religiosa, muito aprimorada na lei judaica, seguia todas as tradições orais, toda a lei, e além de seguir, ainda exigia que todos aqueles que estavam à sua volta também seguissem firmemente a lei.
Então era um povo, quase um partido político, que tinha um peso muito grande na sociedade, que se alegrava por ser esse tipo de pessoa, que externamente não tinha nada de que alguém pudesse apontar o dedo. As suas roupas eram muito bem alinhadas, a sua forma de falar era sempre muito bem pensado, eles gostavam de orar alto para as pessoas verem que eles oravam, eles gostavam de dar o dízimo do coentro, do cominho, eles faziam tudo nos mínimos detalhes da lei. Porém, Nicodemos começa a ouvir que um tal Jesus está fazendo milagres e sinais maravilhosos. Pensa comigo, o maioral dos fariseus, conhecedor de toda a lei, de toda a Torá, fica deslumbrado de que um agitador, porque era assim que Jesus era visto, um agitador da multidão, alguém que fazia baderna no meio do povo, falando mentiras, ele fica impressionado de que esse tal Jesus está fazendo sinais milagrosos. E aí sabe o que ele faz? O texto diz que Nicodemos vai até Jesus à noite. O fato da Bíblia deixar claro para mim que Nicodemos encontra com Jesus à noite, deixa para mim dois temas que eu preciso levantar. O primeiro, realmente para Nicodemos se encontrar com Jesus num horário normal, ou enquanto Jesus estava pregando para as multidões, era muito complicado. Porque se ele era o maioral dos fariseus, e se os fariseus queriam prender Jesus por causa da agitação que ele estava fazendo, então ele não podia ser visto publicamente conversando com Jesus. Mas sabe o que também Nicodemos encontrar Jesus à noite fala comigo e com você? Como nós chegamos até Jesus, obscurecidos no nosso entendimento. Cada um de nós que chegou aqui agora, nós chegamos com uma ideia de Jesus. Cada um de nós, se foi a primeira vez que você veio, se é as primeiras vezes, se você já está vindo aqui há muito tempo, a verdade é que eu e você temos uma ideia de Jesus, muito longe de quem é o Cristo, aquele que salvou a minha alma e a sua também. Nicodemos encontra com Jesus à noite com a mente obscurecida, Camila, com os pensamentos confusos. Como eu, que vivi a vida inteira estudando a Torá, agora encontro com um tal Jesus que faz milagres, tais como a lei me fala. A gente encontra Jesus muitas vezes assim, confusos. Nossa, mas a irmã aquele dia orou para mim, e aí o negócio aconteceu, mas que milagre é esse? Eu nunca tinha vivido isso antes. Mas não, isso é feitiçaria. Não é possível que isso aconteça. Nós chegamos até Jesus com a mente muito obscurecida. E aí quando nós encontramos com Jesus, ou quando nós nos reunimos em lugares que nós imaginamos que Jesus está, a gente faz igual Nicodemos. Olha o que Nicodemos diz: sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor fez se Deus não estiver com ele. A gente tem uma mania feia de achar que Deus está no movimento, de achar que Deus está no barulho, de achar que Deus só está onde está sendo orado alto, que Deus só está onde sinais milagrosos acontecem, coisas extraordinárias estão acontecendo. Uma verdade tão grande é essa, de que quando nós olhamos para as organizações religiosas, as maiores, as mais numerosas, as que reúnem mais fiéis, são aquelas onde o centro da sua pregação é a cura, é o milagre, é a prosperidade, é um Deus fast food, Lucas, onde você chega lá e você deposita R$1.000, ele te dá R$10.000. É aquele Deus que as pessoas ficam apaixonadas e saem de lugares longes para encontrar um Deus que faz milagres. Um Deus que visivelmente, Júlio, é Deus, é Cristo que está ali com ele. Quantos de nós não ficamos maravilhados quando a gente vai num congresso, vai num encontro e conhece ali um pregador eloquente da palavra? E ele tem uma didática, e ele fala bem, e ele usa a banda, e ele
tem uma troca com a igreja, e a gente volta para as nossas igrejas, para as nossas realidades, e sabe o que a gente fala, Fernando? A minha igreja é fria. Nossa, a minha igreja não tem o Espírito Santo. Nossa, mas eu fui no congresso, e o pastor Fernando, daquele congresso, era um homem tão de Deus, e ele revelava, e ele fazia aquilo, porque assim como Nicodemos, nós continuamos achando que aquele que fala bem, que aquele que é eloquente, que aquele que faz chover, que aquele que faz o paralítico levantar, é aquele que Deus está com ele. Deus está com esses, Fernando? Está, mas não está somente com eles. A mulher do fluxo de sangue, enquanto o povo o apertava e tirava dele ali toda a energia, ela se arrastava no chão. Ninguém a via. Maria Célia, ela teve que se arrastar de tal modo que ela pudesse colocar a mão na bainha da veste de Jesus. E dali o poder de Deus foi extraído e ela foi curada. Mas ninguém a viu. Ninguém viu que ela estava ali. A mulher do poço teve um encontro maravilhoso com Cristo. E ele disse a ela que daquele encontro ela nunca mais teria sede. E ela saiu dali e virou uma evangelista, falando das maravilhas de Deus. Mas não tinha público. Não tinha levanta e anda. Nós precisamos tomar cuidado. Aonde os nossos olhos estão fixos? O que a nossa carne está latejando para que a gente possa separar o que é de Deus e o que não é de Deus? Será que a gente continua, mesmo depois de tantos evangelhos sendo pregados para nós, será que a gente continua olhando para Cristo no escuro, assim como Nicodemos? Será que a gente continua vindo à igreja, fazendo as nossas orações, os nossos devocionais, olhando para Cristo de forma obscurecida? Vendo um Cristo através de uma lente suja, embaçada, da nossa perspectiva e não das promessas dele, bíblica. A gente vai acompanhando o texto e aí o Senhor diz para ele: olha, Nicodemos, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, primeiro, você não pode ver o reino de Deus. E aí é que a revelação começa a ser maravilhosa. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos ter em mente nas nossas vidas o desejo de estabelecer o reino de Deus ao nosso redor. É minha obrigação, é sua obrigação ser um agente que traz para onde você estiver o reino de Deus. O reino de Deus, quando a gente olha em Lucas, no capítulo 17, no verso 20, diz assim: o reino de Deus não vem com visível aparência, e nem dirão, ele está ali ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu preciso estar no reino de Deus para que o rei deste reino me leve junto com ele. Eu preciso ser a noiva que vive e permanece neste reino invisível, para que quando ele voltar eu vá com ele. Mas sabe qual que é o nosso problema? Nós olhamos Jesus com uma ótica mundana. Nós olhamos para Jesus com a ótica de que aquele que dar mais vai receber. Enquanto ele diz que aquele que entregar, aquele que perder é quem vai ganhar. A gente olha para Cristo, a gente olha para a igreja com a ótica de que quanto mais eu tiver de posse, quanto mais eu tiver de riquezas, melhor vai ser para mim. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um Deus que fala que se alguém te pedir a túnica, você dá a capa também. A gente vê um Cristo que diz, se alguém te esbofetear de um lado, você entrega o outro lado também. E falar sobre isso nos dias de hoje é loucura. É loucura para mim. Eu lia esse texto e aí eu ia falando com o Senhor: Senhor, eu acho que eu não sou crente. Eu acho que eu queria batizar de novo. Queria voltar lá para o discipulado. Porque parece que o tempo está passando e os nossos ouvidos, Maria Célia, estão com comichão.
A palavra é pregada, os louvores são cantados, os irmãos intercedem, Jesus manda sonhos. Vocês querem ver uma coisa? Quantos aqui nos últimos dias têm tido sonhos que não sabem decifrar direito? Levanta a mão bem alto. Dá uma olhada aí, gente, para trás. Tem muita gente tendo sonho profético, sonho, não é aquele sonho assim, eu vi um cachorro atravessando a rua. É aquele que você acorda e fica assim, gente, mas... Aí chega na hora do almoço, Bruno, você fica, gente, mas... Essa semana que passou eu sonhei na varanda da minha casa, tinha um cachorro muito grande e gordo. E 2 cachorrinhos pequenininhos, magrelo, comendo o cachorro grande. Aí o Tiago não presta, né? Aí falou assim, José do Egito, as vacas gordas, as vacas magras comendo a vaca gorda. Mas tem muita gente que Deus está usando os meios para poder falar, porque a pregação já não entra mais, porque o louvor já não quebranta mais, porque a profecia que é entregada já não encontra mais lugar no seu coração. Reino de Deus. Aqui onde nós estamos, se eu e você não for um agente do reino de Deus, é só um conglomerado de pessoas. Não se engane, aqui onde nós estamos, pode ser que não esteja estabelecido o reino de Deus. Porque o reino de Deus é justiça, é amor, é perdão, é humildade, é doação, é esperança, é fé, é confiança, é amor, ágape, espelhado no amor que Deus teve por nós. E aí o Senhor diz bem claro para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo para estar no reino de Deus. Mas nós não falamos mais de reino de Deus. Nós falamos do que o rei desse reino pode me dar. A gente está quase tipo o filho pródigo. Ô rei, morre, porque eu sou seu filho, eu só quero sua herança. Então você morre e me dá só a parte da herança que me cabe. E esquecemos de falar que eu e você temos uma parte muito importante, que é estabelecer o reino de Deus onde nós estamos. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu contar para quem é novo convertido, que quem está vindo as primeiras vezes. Quando você escutar uma coisa assim, que faz sentido para você, você pode falar assim, aleluia, glória a Deus, fala a Deus, isso mesmo. Porque isso é coisa de crente. Então, às vezes, você está chegando agora e fala assim, meu Deus, que povo estranho. O pregador está falando assim, que interromper, nem interromper não. Se fez sentido, você solta um glória, começa baixinho, depois você vai pegando o jeito. Então, nós vamos continuar aí. O Nicodemos, ele continua não entendendo o que Jesus está falando com ele, que ele precisa nascer de novo. Ele diz para ele, mas como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar de novo no ventre da mãe dele? Aí sabe o que Nicodemos escancara para mim, para você? Que enquanto nós não nascemos de novo, nós continuamos olhando a Cristo de forma racional, matemática. Mas como é que pode? Fulano de tal fez isso, isso e isso. Como é que eu posso perdoar? Não posso perdoar não. Aí não é justo. Não é justo, Jéssica, eu perdoar. Não, mas e fulano de tal falou isso, isso e isso comigo. E eu tenho que tratar ele bem ainda, Jéssica. Não é justo. Aonde que fica a minha honra? Eu não posso me dar ao luxo de falar isso. Fulano de tal passou na rua e não me cumprimentou. Fulano de tal pregou de tal jeito. O louvor cantou tal música. Não acho isso correto. Nós continuamos olhando para Cristo com os nossos olhos escurecidos e com a nossa mente racional. A gente quer que Deus seja um Deus matemático, aonde 2 mais 2 são 4. Só que a palavra do Senhor diz que o tempo de Deus não é o nosso tempo, a forma dele ver as coisas não é a forma que nós vemos, e aí eu continuo me frustrando, porque eu olho para Deus, Luciana, com os meus olhos, com a minha perspectiva, esperando dele algo que ele nunca me prometeu, esperando algo que ele nunca disse que iria me entregar. Nicodemos bate na tecla e fala, mas eu não estou entendendo, como é que a gente vai voltar de novo para o ventre da mãe? No verso 5, Jesus diz, em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Primeiro, ver, depois, entrar. Porque o que é nascido da carne, é carne.
E o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós chegamos aqui então nos dois nascimentos que eu e você precisamos ter, ou nós precisamos nos esforçar e pedir a Deus que nós tenhamos. O nascimento das águas, ele é um ato público. Ele é realmente o batismo nas águas. Mas mais do que isso, ele é o sinal físico, visível, externo do seu arrependimento, da sua metanoia, da sua mudança de mente quando Jesus entrou na sua vida. A Bíblia, ela tem vários versículos que testificam isso. A gente fala Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Atos 2, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Atos 8, o eunuco que foi batizado. Atos 10, o batismo na casa de Cornélio. Então, o batismo, você que já aceitou Jesus, que já entendeu que Jesus é seu Senhor e seu Salvador, o batismo é esse novo nascimento das águas. É o ato público, aonde você que levantou a sua mão e começou a entender o que é a mudança, a conversão de caminho, é o ato público onde você diz para as pessoas: agora eu sou uma nova criatura. Agora eu passei pelas águas e o velho homem foi sepultado com Cristo e há de ressuscitar no último dia também. Você precisa entender que batismo não é mais só uma tradição, só uma festa ou uma firula. O batismo é o seu novo nascimento através das águas. Sabe o que é o batismo? O batismo é quando esse batismo nas águas, esse nascimento nas águas, significa aqueles primeiros atos de mudança que eu e você temos. É quando a gente começa a escutar uma música que tem pornografia e nos incomoda. É quando a gente começa a ver pornografia na televisão e nos incomoda. É quando uma piada que fala sobre o nome de Deus começa a nos incomodar, que antes não incomodava. É quando aquela roda que eu sentava e que eu ria e que eu falava dos outros e eu contava piada infame, agora já não me cabe mais. Esse novo nascimento das águas é essas características físicas, visíveis. É a esposa que fala para o marido: ó, bem, você parou de xingar, você está mais tranquilo. É o marido que fala com a esposa: não, bem, você parou de gritar, glória a Deus na sua vida. Eu e você precisamos primeiramente nascer de novo das águas. Quando o evangelho é pregado para mim, para você, precisa haver uma contra-resposta. Eu preciso ouvir o evangelho e algo em mim precisa testificar que aquela palavra entrou na minha vida e fez uma transformação. Porque senão, meu querido, você está vindo para essa cadeira e está ocupando o lugar de alguém que precisa ser salvo. Se você está vindo de domingo a domingo, de quinta a quinta, para reclamar do pregador, para reclamar do louvor, para reclamar da organização, para reclamar do que for, você está perdendo seu tempo. Eu preciso dizer isso para você: você não nasceu das águas ainda, quiçá do Espírito, que nós vamos falar aqui agora. Se alguém faz uma fofoca de outra pessoa no seu ouvido, não te dá nenhuma repulsa, ao contrário, você recebe e ainda aumenta mais, você não nasceu das águas. Se vir à igreja com o peito aparecendo, o decote lá embaixo, a calcinha torando e o vestido apertado não te incomoda, me desculpe, você não nasceu das águas. Homem, se sua boca está cheia de palavrão, se não mudou nada, se dos 10 palavrões que você falava, agora você fala 15, me desculpa, você não nasceu das águas. Não teve nada, nada. Angélica, mas você está me pedindo para ser um santo, uma santa? Não. Eu estou te pedindo para que você tenha frutos de arrependimento, para que as pessoas vejam que o nosso Deus é Deus que transforma pessoas, é Deus que cura do alcoolismo, é Deus que tira das drogas, é Deus que tira o mendigo da rua, é Deus que restaura o casamento, é Deus que cura, é Deus que faz milagre, mas é Deus que transforma vida de pessoas. Então você precisa ficar atento a isso. Se você está 5, 10, 15 anos no evangelho e você não tem um fruto para dizer que mudou, eu fumava 10 cigarros, agora eu fumo 5. Bom, mudou, vamos orando que aí vai virando 3, vai virando 4, até acabar. Mas tem que ter alguma coisa.
Esse é o primeiro nascimento. E o segundo nascimento é isso aqui que nós experimentamos, que é o nascimento do Espírito. Mas eu só posso nascer do Espírito se eu já nasci de novo pelas águas. Se eu não faço nenhum básico bem feito, eu estava falando com os meninos no culto de jovens ontem, se eu não faço o básico bem feito, se quando eu vou à igreja eu não cultuo, se quando eu vou fazer meu devocional eu não tenho tempo de qualidade, se quando eu dizimo com dor no coração, se quando eu oro com preguiça, ou escolho para quem eu vou orar ou não. Se eu não faço o básico bem feito, como eu posso nascer de novo pelo Espírito? E aí sabe que o Fernando, que Deus me falava, que talvez mais importante do que orar pelo batismo do Espírito Santo, seria pedir a Deus, eu quero nascer de novo do teu Espírito. E esse nascer de novo do Espírito, Lucas, é uma forma de vida, é um estado de vida. Não é assim, Jéssica, agora que eu estou pregando e aqui é a Angélica nascida do Espírito. E lá fora é a Angélica que fala palavrão, que xinga e que está nem aí, passa por cima dos outros de carro. Não, é um estilo de vida. Nascer de novo do Espírito é algo que muda a sua visão de mundo. É muito difícil às vezes você pregar e não falar de si mesmo, porque você testemunha aquilo que Deus faz na sua vida. E eu não sou perfeita, ao contrário, se vocês soubessem meus pecados, vocês nem iam deixar eu pregar aqui no altar. Então, aí todo mundo, qual será o pecado dela? Então, mas eu tenho algo com o Espírito Santo que é muito louco. Quem já me viu descendo aqui do altar, já sabe. Mas assim, é em qualquer lugar. Nós fomos para Caldas Novas, na semana do feriado de Semana Santa. Lotado naquele parque lá da Roda Gigante, lotado. E eu e a Camila lá, junto lá, andando e tal. E aí tem aquelas moças que vendem os pacotes do Hot Park. Para você ou comprar o pacote, ou virar sócia, ela vai te fazer uma propaganda lá e fala que vai te dar um desconto. Aí a moça parou, fez a venda dela, a gente agradeceu. Quando a gente virou as costas, eu falei assim, Camila, o Espírito Santo mandou orar pela menina. Aí ela falou assim, agora? Eu falei assim, Uai, então eu vou. Aí você falou que eu mandou, então nós vamos. Voltamos. Aí a menina estava andando com aquelas plaquinhas assim do Hot Park. Aí eu falei assim, ei, eu posso orar por você? O Espírito Santo pediu para mim orar por você. Aí a menina, não, pode. Aí eu orei e tal, abençoei o trabalho dela. A menina começou a chorar. E ela foi chorando, assim, meu Deus do céu, o que eu falei, Elisângela? Jesus, o que eu falei? E foi chorando. Aí eu falei assim, não, aí estava com garrafinha de água, deu ela, aí ela me contou que alguns quarteirões atrás, ela ofereceu a mesma venda que ela estava oferecendo para nós, para 2 amigos que estavam num ponto lá. E eles insinuaram que ela não estava vendendo, não era os ingressos, que ela estava vendendo outra coisa, outro tipo de serviço. E foram muito rudes com ela, falando que não, que aquele tipo de serviço eles não queriam não. E ela falou assim que ficou muito triste, ofendida, porque ela estava lá desde cedo. Aí contou a história que era mãe solo, tinha um filho que ficava com a mãe, e que na época de feriado ela ganha mais os pacotes. E eu falei assim, não, Deus sabia. Eu não sabia, mas Deus sabia. Nascer do Espírito, Júlio, é dar espaço para essa forma de viver que vai além do racional. Nascer do Espírito é você estar a todo momento sensível a que Deus pode fazer alguma coisa. A Helena dos adolescentes, num dos acampamentos, ela falou comigo assim, tia, eu acho que eu estou com vontade de orar, mas eu não sei se é de Deus. Aí eu falei assim, eu vou te falar o que o pastor Vinícius me ensinou uma vez. Você é de Deus? Sou, tio, uai. Então, a vontade sua de orar é de Deus. Então, vai lá e ora. Só que se eu não estou nascido e nascida do Espírito, eu excluo esses pensamentos. Eu acho que é bobeira, eu acho que é coisa da minha cabeça. Gente, mas é tudo que vocês imaginarem. O Espírito Santo pode fazer vocês fazerem. Sabe aquelas histórias do dinheiro? Que, fulano de tal recebeu, não sei... Já aconteceu comigo aqui na igreja. Uma irmã chegou para mim e falou assim, fui orar e Deus mandou te dar R$500. Gente, para honra e glória do Senhor, eu não passo necessidade. E a irmã sabe que eu não passo necessidade. Só que ela falou assim que foi claro, que Deus mandou ela dar. E ela deu. Pensa se não é alguém nascido do Espírito. Vai passar, Deus, Angélica, 2 carros,
trabalhar na contabilidade. O senhor está falando a Angélica certa mesmo, Jesus? Mas ela obedeceu. Mas eu e você, se não formos nascidos do Espírito, a gente não doa nenhuma cesta básica. Os meninos entregaram o papelzinho para a gente fazer a cesta básica. Muito obrigado, gente. Mês passado vocês arrasaram. Depois eu pedi o pessoal do diaconato para tirar foto. Vai ter gente que vai falar assim, o quê? Eu nem sei para onde que vai essa cesta básica. Aposto que eles vão dar essa cesta básica tudo para a família pastoral. Eu não vou dar é nada. Ele vai dar tudo para a família pastoral. Gente, nascer do Espírito é estar disponível para as maiores experiências com Deus. As mais loucas, as mais sem noção. É assim, Deus mandar você fazer um pão de queijo para uma pessoa. É Deus, mas você precisa estar disponível para ter nascido do Espírito. Meu pai me contou uma situação que aconteceu com ele. Ele disse que há muito tempo ele tinha pegado um dinheiro emprestado com uma pessoa, R$300, e que nunca esqueceu aquilo, mas que também não tinha pagado até então. Mas depois que ele veio para Cristo, aquilo ficou latejando mais na cabeça dele, tipo assim, não, preciso pagar. E o cara que ele devia nunca tratou ele com indiferença, não. Tratou ele bem, educadamente, cumprimentava ele, fechava serviço de pedreiro com ele. Aí um dia lá em cima na obra, o caminhão do cara passou. Aí ele só tinha uns R$300 na carteira. Falou assim, eu vou lá, falo com ele, que os juros depois a gente negocia, mas se ele quiser receber, o cara falou assim, não tem juros não, pode me pagar os 300, eu sabia que você ia me pagar, eu te conheço, uma hora você ia me pagar. Mas alguém que não foi nascido de novo, 10, 15 anos depois, vai pagar R$300? Vai pagar nada, ainda mais quando a pessoa está de boa com você, Maria Célia. Você pensa assim, entregou para Jesus minha dívida, estamos quites. Mas aquele que é nascido de novo, parece que o Espírito Santo te incomoda até se resolver aquilo. Em verdade vos digo, se nós não nascermos da água e do Espírito, nós não vamos ver e nós não vamos entrar. Porque eu vejo quando eu participo e eu entro quando eu faço acontecer. Tem muita gente que está aqui nessa igreja ainda porque consegue ver o reino de Deus aqui e entrou no reino de Deus e que se dane qualquer outra coisa. Eu quero estar no reino de Deus, subir para o céu. Mas enquanto eu e você não vermos o reino de Deus e não fazermos ele acontecer, a gente vai continuar olhando para Jesus com a lente obscurecida, de forma racional, perdendo as oportunidades de viver o que o Espírito Santo tem para nós. Eu queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Nós vamos orar, sabe por quê? Porque Nicodemos aqui, até no final da conversa, ainda diz para Jesus, mas eu não estou entendendo. O que é esse negócio de nascer de novo das águas? Louvor. Esse negócio de nascer de novo das águas e do Espírito, como é que funciona isso? Aí Jesus fala com ele, sabe o que acontece, Nicodemos? Você gasta muito tempo da sua vida lendo a Torá, decorando os versículos, decorando as tradições orais, as orações. Sabe, Nicodemos, você gasta muito tempo medindo o que as pessoas fazem e deixam de fazer, orando em voz alta e constrangendo as pessoas, mas não gastam tempo em conhecer o Espírito Santo. Nascer de novo do Espírito Santo é uma decisão que eu e você precisamos buscar. E aí nesse finalzinho de culto agora, finalzinho de palavra, eu queria que eu e você, conscientemente, não de forma emocionada, não de forma empolgada, mas entendendo que eu só vou entrar no reino de Deus se eu nascer da água e do Espírito, que eu e você orássemos, pedindo um novo nascimento no Espírito Santo, pedindo para que o Senhor te leve a ter experiências reais, não firula, não disse-me disse, coisa assim, que a pessoa vai falar com você assim, nossa, eu orei isso a Deus, eu pedi isso para Deus. A Roberta e o Pedro uma vez foram levar o pessoal da Multimídia em Belo Horizonte para participar de um curso numa igreja lá. E eu sonhei à noite que eu estava dando R$100 ela, mas eu não sabia que eles tinham viajado nem nada. Aí tentei ligar para ela para ver onde que ela estava, não achei ela, fiz o Pix. Aí mandei uma mensagem, disse, Roberta, estou te fazendo um Pix de R$100 porque eu sonhei à noite que eu estava te dando R$100 e eu não sei o que você está precisando. Ela foi me contar depois que
estava precisando de dinheiro para completar o lanche dos meninos lá no shopping, que ela levou os meninos no shopping, e estava faltando dinheiro para completar coisa lá que eles tinham levado. Então, assim, viver, nascer de novo no Espírito é ser ferramenta de Deus na vida das pessoas. Deixa eu te contar um negócio. Você gostaria de ser ferramenta de transformação na vida de alguém? Você gostaria de olhar para trás e falar assim, nossa, aquela oração sua mudou o rumo da minha história. Nossa, aquele pastel que você levou no meu serviço demonstrou o amor de Deus na minha vida. Aquela mensagem de madrugada que você disse que sonhou comigo e que orou, Deus respondeu ela para a minha vida. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Que você começasse a pedir a Deus de forma intencional, Senhor, eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero ter um novo nascimento em Cristo. Talvez essa seja a última chance que você vai ter. Talvez essa seja a última chance para você realmente pedir a Deus que faça algo novo na sua vida. Mas não pode ser porque eu falei, não pode ser porque o Fernando trouxe a presença do Senhor para nós, que cada um de vocês puxou ela. Tem que ser racional. Você tem que pedir, porque, Luiz, você entendeu que não dá para entrar no reino de Deus sem nascer do Espírito. Quando eu sou nascido do Espírito, eu olho 1, 2, 3 vezes uma situação antes de tecer um comentário. Quando eu sou nascido do Espírito, eu compro remédio na farmácia, mas eu taco óleo no meu menino e falo, é curado em nome de Jesus, porque o meu Deus é o Deus que cura, o meu Deus é o meu Deus que liberta. Você que é nascido do Espírito, você coloca vigia na sua loja, mas você levanta marchando na sua sala, na porta da sua loja e fala, ei Deus, tudo que eu tenho é seu, essa loja é sua, esse escritório é seu, oh Deus, o dinheiro que entra aqui é abençoado pelo Senhor. Aquele que é nascido do Espírito, ele vem para a igreja e ele traz o reino de Deus para aqui dentro, porque ele vê através das pessoas o reino de Deus. Ah, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós queremos agradecer, porque o Senhor não é Deus de confusão, e nós percebemos isso desde o início desse culto, Deus. O Senhor testificou através das orações, através dos louvores, através da palavra, que o desejo do Senhor para nós essa noite é que nós temos um nascimento novo, que nós nascêssemos do Seu Espírito Santo. Então, Jesus, eu quero te apresentar esse homem, eu quero te apresentar essa mulher, eu quero apresentar, Senhor, essa criança, essa pessoa, Deus, que entendeu nessa noite que não tem como entrar no reino de Deus sem ser nascido do Teu Espírito. Oh, Deus, faz esse homem, essa mulher ter um olhar diferente para as pessoas, um olhar amoroso, justo, perdoador. Oh, Deus, quebra esse coração de pedra e coloca um coração de carne no lugar. Oh, Deus, reconcilia os pais com os filhos, reconcilia, Deus, os casais, reconcilia, Deus, os amigos, Deus, pessoas que eram tão próximas e por causa de pouca coisa, Deus, se afastaram. Oh, Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença, Deus, nessa hora. Oh, Jesus, aleluia. E eu quero te pedir para você vir aqui na frente. Nós temos 5 minutinhos, nós vamos terminar o culto já. Queria que você viesse aqui à frente para que você pudesse pedir a Deus que você nascesse do Espírito. Pode vir aqui na frente, pode sair do seu lugar. Gostaria que você fizesse esse ato de fé mesmo. Saia do seu lugar e fala, Senhor, eu quero nascer. Se para entrar no reino de Deus eu preciso nascer do Espírito, eu quero nascer. Não perca essa oportunidade, meu querido. Venha aqui na frente, dê um passo de fé, dê um passo diferente na sua caminhada com Cristo. Até quando você vai ficar na mesmice? Até quando você vai perder a oportunidade de ser abençoado? Até quando você vai perder a oportunidade de entrar na atmosfera de adoração? Oh, aleluia! Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser se render a Deus, mas eu te peço, clame a Deus. Deus, eu quero nascer do Teu Espírito. Deus, eu quero ter experiência com o Senhor. Deus, eu quero olhar diferente. Eu quero amar as pessoas de forma diferente. Oh, aleluia. Glória a Deus, Jesus. Eu quero
Recebe a oração desse homem e dessa mulher que está te pedindo para nascer de novo do teu espírito. Recebe também, Deus, a oração daquelas pessoas que ainda não passaram pelas águas do batismo. Oh Deus, coloca no coração delas a necessidade desse sinal físico, público, visível, de arrependimento e de nova vida. Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, daqueles que ainda estão olhando para o Senhor com os olhos escuros, embaçados. Traz clareza, Deus. Restaura a fé, Jesus. Oh, Espírito Santo, nem que seja a última vez. Nessa noite nós te pedimos, faça com que o teu Espírito venha morar em nós. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esse culto. Muito obrigado por tudo que o Senhor derramou aqui nessa noite. Que esse homem, que essa mulher não volte para sua casa do mesmo jeito que ele entrou aqui dentro. Que a nossa fé seja renovada. Que nós perseveremos até no final. Que a nossa fé esteja em Jesus Cristo. Que a sua semana, meu querido, seja abençoado. Que aquele que está pedindo uma porta de emprego, que essa semana seja aberta. Aquele que tem exames para fazer, exames para apresentar, que o médico do médico esteja com você. Aquele que precisa de uma resposta que somente Deus pode te dar, nós oramos para que o Senhor possa se manifestar na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Que o Senhor esteja contigo, com a tua casa, com a tua família, hoje e para todo sempre. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. E toda a igreja diz... Culto, primeira de segunda, segunda de primeira, de louvor, oração. Os homens juntem as cadeiras, 7h30 aqui na igreja. Fazer